Olá, espero que você esteja bem e também que você fique bem depois da leitura de hoje. Eu sinto que vai ser realmente uma confirmação ou enfim, um sinal para alguém que está precisando dessa mensagem. Só que a mensagem de hoje, ela também vai ser uma daquelas mensagens que pode não ter uma área específica e pode ser também para várias situações, para várias pessoas diferentes. Então, que está passando por situações diferentes. Então, realmente confie na sua intuição e se conecte só com o que realmente você sente que quer ser, tá? E também se você quiser agora pausar, enfim, fazer uma respiração mais profunda, uma meditação para realmente você limpar e se conectar com o que for para você ser. Mas enfim, vamos começar, tá? À medida que eu for falando das cartas, eu vou também trazendo algumas possibilidades. Aí vocês vão adaptando para a situação de vocês. A leitura começa com a carta da gentileza. Na verdade, a leitura, ela tá, assim, bem leve, bem realmente positiva, sabe? Só que aí, não sei se dá pra perceber até aqui, ó. Aqui tá uma energia mais leve e aqui ficou um pouquinho mais denso. Mas aí depois eu explico o porquê disso daqui, tá? Mas a energia tá basicamente essa daqui. Aí começa com a gentileza, eu vou ler essa carta pra vocês. Um gesto de cuidado te faz se reconecta com sua crença no poder do amor. Lembre-se de ser gentil com você mesmo. Então aqui pode ser que você esteja passando por uma situação que você realmente precisa lembrar disso, tá? Ou de ser gentil com a situação pela qual você está passando, ou enfim, com a pessoa que está trazendo essa situação, talvez, e principalmente com você mesmo, tá? É a partir dessa gentileza com você que isso vai refletir no seu exterior. Junto com a gentileza, veio a carta da aventura. Aqui eu senti que era muito uma questão assim. Quando essa primeira carta saiu, eu senti que tinha a ver com a área romântica, porque essa área está saindo muito nos últimos vídeos. Eu acredito que não nos dois últimos, mas ao longo desse mês. E até aqui fala sobre acreditar novamente no amor. Então, isso pode ser específico para alguém, tá? Agora. Pode ser você realmente tá receptivo e gentil a uma nova aventura nessa área romântica. Bem específico para alguém. Eu não vou nem aprofundar tanto nisso daqui, mas vou ler a carta da aventura para vocês. Em vez de ver como um obstáculo, veja como uma aventura. E agora sim, vocês podem adaptar, ó, essa questão aqui do obstáculo, pode ser essa situação aqui que vocês estão lidando e que vocês precisam ser gentil. Existem mais possibilidades do que você imagina. Explore quantas você puder. Se afaste das opções em preto e branco e aproveite as coloridas. Então aqui, se conecte com o que realmente for seu, tá? Se é para você ser gentil com a sua situação atual, com você mesmo, com outra pessoa, ou até com essa abertura em relação a uma nova aventura. Que aí pode ser na área romântica, mas também pode ser em outra área. É uma nova cidade, um novo emprego, uma nova amizade, enfim, vou adaptar. Mas aí, inicialmente, eu até ia fazer só com os anjos, aí depois eu precisei abrir o tarô. Só que aí, continuando agora com outras cartas de anjos, veio a carta da entrega. Então aqui eu senti inicialmente que era realmente você entregar essa gentileza, ou para você, ou para a situação, ou para outra pessoa. E aqui é uma energia bem de se render. Então, realmente se render que qualquer situação que você esteja passando no momento, ela é passageira, tudo na vida é passageiro, sabe? Então, meio que se render a isso, que essa situação não é um obstáculo, é só mais uma lição que você tem. E aí você realmente se entregar a isso, aprender sua lição. E até ter um pouquinho mais de paciência, sabe, com isso. E aí depois, junto com a próxima carta que veio, foi a carta do posicionamento. Essa carta, pelo que eu lembro, ela já saiu nesse mês de junho. Se você está chegando aqui em outro momento, tudo bem, tá? É o tempo certo para você.
Mas essa carta daqui, ela foi interessante porque ela trouxe uma energia para mim de resistência. E ela está justamente aqui no meio da leitura, ela está centralizada. Então eu sinto que aqui a mensagem principal é sobre esse posicionamento, que você está realmente nesse momento precisando se posicionar em relação a algo na sua vida. Que aí também vão adaptando. Pode ser sobre se entregar a algo, se entregar a uma nova aventura, se render a essa gentileza daqui, acrescentar gentileza às situações que você está enfrentando. Enfim, pode ser uma questão também, eu sinto que para alguém, aliás, para muitas pessoas vai ser isso, de impor limite. Você é, explicitar quais são seus limites. Realmente impor, né, o limite. Para alguma situação que por mais que esteja pedindo essa gentileza aqui, ela também pede algum tipo de limite. Isso pode ser bem importante para alguém, tá? Mas enfim, depois do posicionamento veio o movimento. E aí, com essa carta do movimento aqui, aí ficou um pouquinho mais claro. A situação pode ser a seguinte para alguém. Por você não estar se posicionando em relação a alguma situação e colocando um limite nessa situação, as coisas podem estar estagnadas para você. Você não está vendo esse movimento aqui, até o movimento realmente nessa situação aqui, ou nessa aventura chegar na sua vida, ou nessa situação que você pode estar vendo como um obstáculo que você precisa entregar gentileza. Mas aí qual é o convite aqui, se essa fosse a situação? E enfim, para qualquer situação que seja, tá? Isso é muito importante na vida. Você se posicionar, você realmente impor esse limite que a situação precisa, o que a pessoa precisa. Até porque aqui também tem uma questão, que eu até senti agora. Tá vendo que essa anjinha, ela tá como se fosse de costas aqui pra gente. Alguém aqui pode ter uma crença de que quando você impõe limite, você não tá sendo gentil. Mas é o contrário, tá? Você impor limite é um respeito com você mesmo. Até porque a questão principal aqui dessa carta foi você ser gentil com você mesmo. Então, esse limite aqui que você precisa impor, que você precisa se posicionar, é principalmente em relação para você trazer essa gentileza para você, esse amor, esse respeito por você. Então, isso pode ser importante para alguém. E aí, porque eu falei que eu senti muita resistência em relação a essa carta. Não sei se vocês perceberam, ela estava difícil até de sair daqui. Porque essa carta daqui, se eu não me engano, ela saiu também na leitura geral de junho. Ou vem saindo em junho. Mas eu lembro de já ter pegado essa carta aqui outras vezes. E essa é uma carta muito solar, muito iluminada. Só que quando ela saiu, eu senti mais essa energia daqui de baixo, que não está iluminada. E que era realmente uma questão de imposição mesmo de limite. E aí, por causa dessa carta, eu abri o tarot para aprofundar um pouco mais. E aí, realmente, não veio muito aprofundamento em relação à área, mas sim mais uma confirmação sobre isso que eu falei. Veio o quê? Adiamento, que é justamente essa questão que eu falei, você não está se posicionando ou até não está se rendendo a essa posição que você precisa tomar, impor, aliás, é isso que está te bloqueando de receber algo que você quer. É isso que está impedindo esse movimento aqui. Porque eu sinto que aqui, essa carta do movimento saiu justamente como consequência quando você agir. Mas eu sinto que você não está realmente vivendo esse movimento no momento na sua vida. E esse movimento pode ter, às vezes, essa aventura aqui que talvez você queira manifestar. Que, de novo, como eu falei, pode ser em relação a qualquer área essa aventura. Mas que você não está vendo esse movimento. Por quê? Porque ele está sendo adiado. Tem até uma sincronicidade aqui. Foi nessa carta mesmo da aventura que falou. Não veja, se afaste das opções preto e branco. Ó. É como se você tivesse ainda um pouco preso aqui nessas opções preto e branco, ó, que é como você tá. Aí a carta diz: aproveite o colorido. E você não está conseguindo aproveitar esse colorido aqui, esse movimento aqui que você precisa ter para
conseguir manifestar isso, justamente porque você não está se posicionando. Aqui para alguém pode ser até uma questão de você ter alguma decisão para tomar e você não está tomando essa decisão, você está adiando. E é isso que também que está adiando o que você quer receber. Então decida, haja, que aí sim vem esse movimento, tá? E outra questão aqui com posicionamento, isso está trazendo sofrimento. Porque não é para você ficar preso realmente adiando essa energia, adiando esse movimento que tem disponível para você se posicionar, impor limites e sair desse sofrimento. Porque isso daqui é como se você estivesse se colocando nessa posição. Nossa, essa carta deu uma mudada aqui na luz. Mas é como se você realmente tá se colocando nessa posição, não é algo externo a você, não é nem essa situação aqui que tá te colocando, tá trazendo sofrimento para você, é você mesmo. Então, se você tá se colocando nisso, saia disso, você tem poder para isso, se posicione. E aí, por fim, pra gente acabar mesmo essa leitura, veio a carta das vidas passadas, que é uma carta que fala sobre se conectar com a sua intuição. Então, talvez aqui seja até uma questão de você se posicionar de uma forma diferente, baseada na sua intuição agora. Não mais se posicionar só com o que você consegue ver, só até com esse preto no branco que saiu aqui nessa carta. Mas você até se entregar, se render, talvez é uma nova perspectiva que agora você tenha, de você confiar também na sua intuição, você decidir se posicionar também a partir da sua intuição que você desenvolveu. Também pode ser específico para alguém, tá? Nem todo mundo pode se conectar com essa última parte. Mas aí, aqui, eu ia finalizar até aqui, só que, como aqui teve essa questão da resistência no posicionamento, o que você pode fazer nos próximos dias é refletir e até, pode ser de forma meditativa, pode ser realmente você se isolando um pouco para pensar sobre isso, mas refletir sobre que posicionamento é esse que você precisa ter na sua vida. Ou que decisão é essa que você precisa ter, ou que limite é esse que você precisa impor. Mas se você também se conectar com a energia de chakras, eu vou trazer aqui, vou colocar na descrição, duas afirmações que você pode trabalhar, ou de forma como um mantra, entoando, escrevendo, enfim, nos próximos dias, ou em meditação, que você pode trabalhar o chakra do plexo solar, que é justamente para limpar essa resistência aqui que você está sentindo. E aí você pode também, durante a meditação, se conectar com essa cor amarela aqui, a luz dourada. E eu vou deixar também uma para o plexo não, o chakra frontal, da fronte, que é justamente para você se conectar mais aqui com essa intuição que você precisa, tá? Eu não vou ler as que tem nessas cartas, mas aí eu deixo escrito aqui para vocês. Bom, gente, foi isso. Espero que você tenha se conectado com alguma das partes aqui dessa mensagem e que realmente você consiga colocar essa gentileza na sua vida e principalmente para você mesmo, para você conseguir se posicionar e conseguir finalmente ver esse movimento aqui que você precisa e essa aventura aqui que você está querendo manifestar. Bom, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau.